Olá, turminha do segundo ano, como vai? Bom dia! Passaram bem o final de semana? Hoje nós vamos começar o nosso novo caderno, que legal! Caderno número 4, atividade número 1. Muito bom! Então vamos lá. Hoje é segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. E nossa atividade de hoje é a atividade número 1. Então, nós hoje vamos trabalhar com um texto que ele é informativo, né? Por que ele é informativo? Porque ele fala informações sobre as curiosidades dos ossos dos seres humanos, né? Dos ossos humanos. Então, vamos lá. Olha que legal, nós temos aqui uma caveirinha, né? Quando nós nascemos, quando nós estamos no corpo da nossa mãezinha, antes de formar o nosso corpinho, nós temos assim, a caveirinha, né? Aí depois a gente vai engordando, vai criando pele, não é isso? Mas todo ser humano, ele tem que ter justamente os ossos, né? Porque são os ossos que mantêm os nossos corpos caminhando, funcionando, correndo, né? Precisamos dos ossos e também precisamos de quê? Das carnes, dos músculos. Então, tudo que Deus faz é uma bênção. Tudo que Deus faz é uma verdadeira maravilha, tá? Tudo que Deus faz tem um objetivo. Deus não faz nada de graça, né? Não é isso? Então, vamos dar glórias ao Senhor. Vamos ler o texto? Então, vamos lá. Atividade número 1 diz o seguinte. Leia o texto. Curiosidade sobre os ossos humanos. Então, vamos lá pegar o nosso texto informativo. A base do nosso corpo são nossos ossos. Pois é. Sem os nossos ossos, coitadinho, como é que nós iríamos andar? A gente ia ficar tudo no chão, parecia umas gelatinas, né? Aquelas gelatinas que a gente compra no supermercado. Eles, certo? Sustentam o nosso peso e oferecem proteção aos órgãos internos. Presta atenção. Os nossos ossos, além de sustentar o nosso lindo corpinho, ele também protege. Por exemplo, ele protege o nosso coração, que está guardadinho dentro dos nossos ossos, os nossos rins. Então, os nossos órgãos, que são vitais para a nossa vida, eles estão bem guardadinhos dentro aqui, ó, da nossa caixa torácica. Percebe? Que é justamente onde ficam os nossos ossos. Tá vendo como tudo que Deus faz é perfeito? Vamos lá. Vamos para o segundo parágrafo. Você sabia que um indivíduo adulto, quando ele cresce, ele possui 206 ossos, isso é, quando ele já está grande, tá? Já cresceu, já é um adolescente, já é um adulto, já é uma mulher, um homem, então ele já tem esses ossos. Porém, crianças, quando nós nascemos, nós contamos com 300 ossos. Vocês sabiam disso? Olha só, a matemática dentro do texto informativo. Que legal! Eu acho isso o máximo, tá? Muitos desses ossos que são extras se fundem e formam um só. Então, veja bem, quando a criança nasce, ela tem 300 ossos. Aí ela vai crescendo, vai virando um adolescente e esses ossos vão se fundindo e daqui a pouco, de 300, ele vai se juntando em outros ossos e se transformam em 206 ossos. Então, vamos lá para o nosso terceiro parágrafo, amados. O desenvolvimento do esqueleto dura, certo? Em média, até os 22 anos de idade. Sabe por quê, criança? Sendo que o único osso humano que já nascemos plenamente desenvolvido é o ossículo do ouvido. Vocês sabiam disso? Porque a nossa pele, gente, os nossos ossos, com o passar dos anos, eles vão sendo transformados. Presta atenção, eles vão sendo renovados. Então, o que é que o texto diz? Que o único
O único que não é desenvolvido é o nosso ossículo do ouvido. Por isso que é importante não estar colocando no nosso ouvido palito, nem tampa de lápis. Por quê? Para evitar que infeccione. Então, vamos lá. Então, aqui diz o seguinte. Então, o texto é esse. Ler é legal, tá? Um texto informativo. Olha que legal. Eu achei esse texto muito legal, muito legal. Descobri coisas interessantes. Então, esse texto, se você quiser pegar lá na internet, que você já sabe pegar, ele está disponível aqui, ó, nesse endereço, ó, que eu não vou mais nem ler, que você já sabe, já estão tudo azedo de saber, né? Esse texto foi acessado no dia 26 de dezembro de 2018. Então, vamos lá. Conversando com o texto, né? Porque a gente sabe que quando a gente lê o texto conversa com a gente e a gente também conversa com ele. Não é verdade? Há um diálogo, tá certo? Ele vai nos dando informação e também a gente vai aprendendo com ele. Então, vamos lá. O texto que nós estamos lendo hoje, ele é um texto poético, gente. Ele fala de poesia. Ele é um texto narrativo, ele está narrando uma história de alguém. Ele é um texto informativo, ele está informando sobre algo, né? Ele está informando sobre o quê? Sobre o esqueleto. Ou ele é um texto instrucional. A gente já sabe que texto instrucional é aquele texto que ensina as pessoas a fazerem as coisas, a montar um material, a fazer um alimento. Então, por isso que o nome é instrucional. Então, vamos lá. Próxima questão. Número 3. Gente, o objetivo desse texto o objetivo deste texto. Então, todo texto que nós estamos lendo, seja ele qual for, ele tem um objetivo. A gente não lê um texto só por ler. Eu vou ler o texto porque é lindo. Não, ele tem um objetivo. Então, o objetivo desse texto é ensinar a cuidar dos ossos. Esse texto aqui está ensinando a gente a cuidar dos nossos ossos, gente. O objetivo do texto é contar a piada sobre os ossos. Ele está contando alguma piada sobre os ossos? Está contando? O objetivo desse texto é contar a história sobre os ossos. Está contando a história de como foi que o osso surgiu. Surgiu de onde, né? Ou o objetivo do texto é dar informações sobre os ossos, né? Então, ele está bem claro. Nesse número 3, só existe, crianças, uma única resposta. Só tem uma que é a certa. Esse texto ele fala de bebês, fala de ossos, fala de órgãos ou ele fala de ouvidos? Presta atenção. Qual é a intenção desse texto? O texto está bem claro. Não tem nem o que discutir, tem? O texto está claríssimo. Então, vamos lá. Presta atenção. Pinte as afirmativas que estão corretas, de acordo com o texto. Presta atenção. Crianças, pegue um lápis de pintar claro, porque se você pintar a frase com lápis escuro, a professora não vai poder corrigir, ela não vai saber o que foi que você pintou. Então, vamos lá. Então, vou voltar. Pinte as afirmativas que estão corretas. Bom, quando ele fala as afirmativas, é porque existem várias. Tá certo? Existem várias afirmativas que estão corretas. Vamos ver. Os ossos, eles dão sustentação ao nosso corpo, sim ou não, crianças? Eles sustentam. Se nós não tivesse osso, como seria? Imagina. Os ossos, eles expõem os órgãos internos. Os ossos, ele permite que os nossos órgãos apareçam. É isso que ele quer dizer. Os nossos ossos permitem que o coração apareça, que o fígado apareça, que os nossos órgãos apareçam, ou ele protege? É isso que ele quer dizer. Quando os adultos possuímos 300 ossos, né? Diz que quando a gente já é adulto, a gente apresenta 300 ossos. Isso é verdade ou é mentira, gente? Preste atenção. O texto fala de quando criança e fala de quando adulto. Volta para o texto e lê. Tem frase que é verdade, tem frase que é mentira. Quando nascemos, quando a gente é bebezinho, possuímos 300 ossos. Sim ou não? O que vocês acham? Volta para o texto.
Você precisa ler o texto, porque você está indo para o terceiro ano. E esse texto, ele serve muito bem de leitura de leite para o seu texto, tá? É importante que você leia o texto. Não deixe de ler. O esqueleto se desenvolve até os 22 anos. E aí, gente, sim ou não? Volta para o texto e lê, tá bom? Vamos lá, queridos. Número 6, tá bom? Quando a frase marcando a resposta correta, o único, que quando é nascendo já é desenvolvido, qual é? Só existe uma frase. Conforme o texto, qual é o osso que quando a gente nasce, ele já nasce desenvolvido? É um pequeno osso do ouvido ou é um grande osso do ouvido? O que é que vocês acham? Tá no texto, tá lá no final, no último parágrafo, tá certo? Então, o texto, a primeira parte do texto, ela tá bem explicada, tá bom? Então, eu vou parar por aqui e vou continuar. Essa vai ser a primeira parte e vou continuar a segunda e a terceira, tá bom? Um beijo, meus amados.